Esta semana é dedicada à conscientização sobre o autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para reduzir o preconceito e divulgar informações sobre a importância do diagnóstico precoce. Aqui no estúdio a gente recebe a psicopedagoga Raquel Leonor. Raquel, bem-vinda ao MG no Ar. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Tudo bem. Raquel, não é doença, não é má educação, é uma questão neurológica, né? Sim, é uma questão neurológica. Ninguém tem culpa por isso, ninguém está ali sentindo aquilo porque quer. E as famílias e as pessoas que têm o transtorno, TEA, né, sofrem muito preconceito. E a gente precisa cuidar bem disso, né? Conhecer mais, é por isso que a gente está aqui falando disso hoje, né? Exatamente, a gente vai falar muito sobre isso. Primeira dúvida de um dos nossos telespectadores, por favor, sobre esse tema muito importante. Pode rodar a produção? Vamos lá. Meu nome é Poliana, sou de Contagem. Eu gostaria de saber quais os principais sinais de uma criança autista. Ei, Poliana, pergunta muito boa essa. Então, os sinais são vários, mas o que a gente tem que sempre ficar atento na criança é quando ela não está seguindo o marco do desenvolvimento. O que é esse marco do desenvolvimento? Ela está falando, ela engatinhou, ela andou dentro do tempo comum à maioria das pessoas. E então, se aquilo ali começa a ter alterações, a gente pode prestar bastante atenção, que pode ser uma característica, a gente tem que ficar em alerta e buscar ajuda. Tem mais uma dúvida na pergunta que a gente vai acompanhar agora. Vamos lá. Meu nome é Wagner, sou de Ribeirão das Neves, bairro Jardim Verona. Queria saber como é feito o diagnóstico da pessoa que tem autismo. Olha, Wagner, essa pergunta também é muito boa, porque o diagnóstico, ele é multidisciplinar. O que é isso, né? Então, envolve médicos, psicólogos, psicopedagogos, às vezes fonoaudiólogo, depende muito da característica de cada pessoa. O importante sempre é aparecer os sinais como atraso na fala, atraso motor, quando é criança. Ou quando você é adulto, você percebe que tem algo, você sempre está muito diferente, você sempre está muito deslocado. Essas são características que a gente precisa atentar-se para poder procurar ajuda. Normalmente, a gente procura psicólogos, médicos nesse primeiro momento e depois a gente vai acionando outros tipos de profissionais. A Raquel Leonor é psicopedagoga e vai responder agora a pergunta da Júlia. Vamos lá. Meu nome é Júlia, sou do bairro São Gabriel e eu gostaria de saber se o autismo é causado por fatores genéticos. Então, Júlia, sim, normalmente quando tem um autista dentro da família, vai ter outro, né? Isso é bem comum. A gente dentro dos consultórios, acontece muito da gente fazer, acontecer o diagnóstico do filho, aí quando o pai, a mãe acaba percebendo que também tem traços, né? Do espectro autista e acaba também fazendo os exames, os diagnósticos e descobrindo que também tem e que está aí, né, vivendo com tanta dificuldade em algumas situações que podia ter sido cuidado quando era mais novinho, né, igual o filho deles que estão ali levando. Mas tem tratamento tanto para criança, para adolescente, para adulto e para idoso, gente. A gente está bem avançado nesses tratamentos. Porque a gente acha que é só com criança, né? E se limita só à infância, né, Raquel? Sim, sim. A gente tem essa ideia porque quando a gente percebe esse marco do desenvolvimento que eu falei, né? Andar, falar, né? Tá atrasado, a gente logo fala assim, não, deixa eu ver o que essa criança tem. Exato. Só que nós, que já somos adultos, né? Já passamos por esse marco e as características do autista, normalmente pode ser mais acentuada ou menos acentuada. Nos adultos que não têm diagnóstico, normalmente são do tipo 1, que é o tipo que vai... que normalmente eles não têm diagnóstico. É um tipo que tem as características mais leve, vamos usar esse termo, mais leve, então ela leva a vida. Sim. Mas essa vida que ele leva é cheia de prejuízos no trabalho, nas relações amorosas. Que talvez só ele saiba, né? Só essa pessoa e não entende. Exato. Então, por isso que é importante, sentiu algumas características, falando, gente, eu tenho muita dificuldade de vamos supor, falar em público. Sim, falar em público sim. A maioria das pessoas tem. Exato. Esse é uma dificuldade comum, mas tem algumas dificuldades que são particulares. Eu não gosto que passa creme na minha pele.
Isso aí é bem particular e é um detalhe. E tem essa questão da textura. Então, vamos prestar atenção na gente também como adulto e também, né, nas nossas crianças e adolescentes para a gente conseguir esse diagnóstico e o tratamento. O tratamento é muito bom. A pessoa consegue se entender e até comunicar com o outro. Olha, eu não gosto que me encosta, mas eu gosto de conversar com você. Porque acaba que o adulto, ele se afasta por causa dessas coisas. Ah, eu não gosto que me encoste. Aí eu não vou chegar perto das pessoas. Não sabe comunicar isso, mas né? eu posso só entender que eu não gosto que me encoste, porque é uma característica, né, do meu espectro, né, das minhas características. É só falar com a pessoa, olha, então se você se conhecer é importantíssimo para se colocar e conduzir mesmo, né? Certo, exato. Mais uma dúvida sobre o espectro autista, o transtorno, né? Roda aí, vamos lá. Meu nome é Cristiane, sou moradora aqui do centro e queria saber, na realidade, como fica o tratamento de uma pessoa autista. Ai, que bom. Então, o tratamento da pessoa autista, Cristiane, ela é muito focada ao detalhe que ela precisa de ajuda. Vamos colocar aqui que a gente está falando de uma criança que tem dificuldade na fala. Então, ela vai ter dificuldade de se comunicar através da fala. Normalmente, ela usa os dedos, né, para poder comunicar. Vamos supor, eu quero água, aponta para o copo. O tratamento dela vai ser bem voltado para ela conseguir pronunciar. Vamos supor, quero água. E aí ela consegue aquela coisa. Agora, um tratamento para um adulto, que ele está ali com uma dificuldade, vamos supor, no trabalho, de relacionamento no trabalho, não consegue interagir, aí não consegue ser promovido dentro do trabalho. A característica que vai ser trabalhada no tratamento desse adulto vai ser voltada para isso, para essa habilidade social que ele precisa desenvolver para não ter prejuízos na sua carreira profissional. Então, assim, cada pessoa precisa receber o seu tratamento adequado, focado nele. Vamos ver e ouvir a próxima pergunta. Diz aí, Lidiane, bom dia, querida. Bom dia, meu nome é Lidiane, moro no Itapuã, no bairro Itapuã. Eu queria saber se quem tem autismo precisa tomar medicação. Ótima pergunta. Por quê? Quem tem autismo, alguns casos, precisa tomar medicamentos porque a necessidade daquele momento dessa pessoa está intensa. Vamos supor, tem um agitamento do corpo muito grande. Então, tem os remédios que ajudam a assentar esse corpo, a melhorar a concentração dessa pessoa, enfim. Tem vários tipos de medicamento. Então, assim, mas tem muitos autistas que não precisam ser medicados, né? Porque tem autistas que já foram medicados e passa a não ser medicado, tem autistas que nunca vão ser medicados. Cada caso é um caso. Quem medica, né, no caso de autismo, são os médicos. É muito importante a gente pensar nisso. A gente não dá um remédio para uma pessoa por nós mesmos. O tratamento do autismo medicamentoso, ele é feito somente pelo médico. É importante a gente sempre lembrar disso, porque tem um tanto de tratamento que a gente vê na internet, falando que se comer isso, cura aquilo. A gente precisa ter muito cuidado com isso e buscar a orientação de cada coisa com um profissional adequado. Nada, gente. Às vezes, por curiosidade, a gente dá um Google, mas nada de se basear tão somente na internet, no Google, porque muita gente não tem um filtro necessário para filtrar a informação mais correta. Procure um profissional, que é o caso mais indicado, né, Raquel? Sim, e essa coisa do Google, ela tem uma pegada muito importante para a gente tomar muita atenção. Quantas pessoas vê, eu sou autista porque eu fiz isso, eu sou autista porque não sei o quê. E isso pode não ser autismo. Exato. Isso pode ser outra coisa. E você está mascarando o que é a verdade aí sua, porque você está vendo TikTok. Sim. Então, assim, eu sei que é difícil o acesso ao médico, é difícil o acesso a profissionais, mas é importante essa busca. E a gente precisa mostrar para o Estado mesmo, né, para o SUS, que a gente tem essa demanda, para eles também se movimentar e trazer para nós a nossa demanda. Então, é uma necessidade sua, é uma necessidade do seu filho, procura o recurso que é adequado e não o TikTok, enfim. Exato. Raquel Leonor, psicopedagoga, muito obrigado, querida. Eu que agradeço.